Olá, Carolas queridas do meu coração. Deixa eu beber uma aguinha para a gente começar mais um dia da nossa maratona, da nossa série de lives, a experiência do lar. Hoje vamos falar de um assunto que interessa a muitas mulheres, que é um conflito para muitas mulheres, que é a administração do tempo, que é a gestão do tempo. A minha convidada já chegou, a Larissa Santos. Deixa eu enviar a solicitação aqui para Larissa. A live vai ser incrível, extraordinária, por isso eu já quero te convidar a você pegar o aviãozinho, enviar para as suas amigas, convidar as suas amigas para. Oi, Larissa! Olá, tudo bem? Tudo bem? Que prazer te receber aqui na nossa maratona, na nossa série, A Experiência do Lar. E Meu hoje prazer vamos estar falar desse aqui. capítulo. Oh, que fofo! Vamos falar desse capítulo que é importante, estratégico na vida de qualquer mulher. Por quê, Isso. Larissa? Eu vejo assim, as pessoas dando sugestões do que fazer com o seu tempo na quarentena, sabe? Já viu assim? Alguns posts das pessoas, você tá sem fazer nada. E assim, eu reconheço que eu fico meio pensando, gente, existe esse dia que a gente que é mulher não faz nada, Também sabe? quero saber. Você, amiga que está assistindo aqui, né? Tem esse dia na sua agenda, o dia que você não faz nada para ninguém, que você está de folga, que você tem assim, aquele tempo livre suficiente para fazer acontecer. Aí a gente vai arrumar coisa para fazer, né? Não tem jeito. Mulher é assim. Aqui na minha casa, o tempo inteiro, se eu não falar assim, vou parar, sempre vai ter uma roupa para tirar da corda, alguma coisa para passar, uma louça para lavar, sempre vai ter alguma coisa para fazer. Pelo menos aqui, eu tô doida para conhecer alguém que diz que não tem nada para fazer. Sempre tem alguma coisa para organizar. Ai, gente, é verdade, né? E ontem na live com a pastora, a Larissa, para você que não sabe, a Larissa ela também esteve lá na casa da Deb, viveu essa experiência. Daqui a pouco ela vai contar para a gente aqui o que mais tocou o coração dela, o que mais chamou a atenção. E a pastora mencionou que o que chamou a atenção foi que a Deb já acorda arrumada, né? Que a Deb, ela Incrível. tá sempre incrível, arrumada, muito arrumada, maquiada, bonita, dentro de casa, dentro do lar, ela tá assim, né? E você acha isso importante, Larissa? A gente ter esse momento nosso, a gente está sempre servindo tantas pessoas dentro do lar, dentro da família. É uma característica da mulher. Deus nos fez para isso, né? Para servir realmente, para ser acolhedora, para servir, nutrir a nossa família. Você acha importante a gente ter esse momento? Muito. Primeiro que a gente, né, se sente bem quando a gente se ajeita, se arruma, né? Ontem foi muito interessante. Ontem eu fiz aniversário de casamento. Obrigada, eu vi que você parabenizou lá no post. E aí Lindo eu vídeo, fui, eu amei. acordei, me ajeitei, passei um protetor base, um rímel, igual que eu tô aqui, né? Porque eu não uso maquiagem muito forte. Então, assim, passei uma coisinha no meu rosto e aí tava eu lá com um pano, limpando o chão. Aqui em Natal é muito quente, muito calor, né? Então a gente não tem inverno, como vocês têm aí no Sudeste. E Hoje eu tô aí, com frio. olha aí, aquilo. Aí eu tive que ligar o ar agora aqui, porque, né? Aqui não faz Eu tô com frio. frio. O inverno daqui é uma chuvinha, mas não faz frio. E aí eu tava lá passando pano, suando, e eu falei, gente, eu não vou descer eu não vou perder minha classe, eu vou continuar limpando a casa assim toda arrumada. Então é muito importante, porque depois, quando eu olhei, a minha filha também estava toda arrumadinha de gloss. Então, assim, a gente é exemplo, né? E a gente está falando muito com essa atitude. Primeiro que a gente fica bem pra gente, a gente fica bem pra nossa família olha pra gente, não tem pena, não acha a gente uma coitadinha. E pelo contrário, daqui a pouco você vai ver, tá um ajudando com uma coisa, outra, mãe, deixa eu passar o pano, porque a gente está valorizando, porque quem valoriza o que a gente faz somos nós, né? Então eu É a posso. gente que coloca valor, né? Eu estou É a lendo gente um que coloca livro valor. e o livro fala exatamente sobre isso. E eu me lembrei até daquele exemplo que a minha filha está estudando essa parte do Brasil imperial, né? Eu me lembrei daquele exemplo que quando os portugueses chegaram no Brasil,
eles trocavam coisas muito preciosas, o ouro, né, por espelho. Uhum. Porque para o índio, aquele espelho tinha valor. E aí, na hora que eu li essa frase no livro que eu estou lendo, que fala exatamente isso, as coisas têm um valor que a gente dá. A gente que Né? dá Então, o a valor. gente tem um valor que a gente fala que a gente tem, que a gente se dá. E eu me lembrei na hora, realmente, olha, o espelho é uma coisa tão banal, né? Naquela época já era para os europeus uma coisa banal, mas para os índios aquilo tinha muito valor. Então é você que vai determinar o que você diz, né? Se você está aí dentro de casa, dona de casa, e não valoriza o seu trabalho, se você não fala. Eu vejo muitas mulheres que são do lar e vivem reclamando, falando que. Elas mesmas ficam falando, ninguém me dá valor. É uma frase que eu já ouvi de algumas mulheres donas de casa, né? Mas elas Ninguém me primeiro dá valor. elas Ninguém me dá dizem, valor. Ai, dona de casa não tem valor. E vivem falando isso e não enxergam realmente o valor em quem elas são e naquilo que elas podem fazer. E eu quero que você me diga, Larissa, você que teve a oportunidade de assistir essa aula sobre administrando prioridades, né? Lá com a Deb, o que que você absorveu com ela ali? O que que você trouxe para sua vida? O que que você pode compartilhar com as mulheres aqui sobre isso? Porque tem várias mulheres aqui com certeza querendo saber, tem essa mesma demanda que eu e você temos, de filhos pequenos, de aula online, de comida, né? Eu lembro, eu até comentei isso com meu marido, eu falei, final de semana a gente ainda tinha uma folguinha, né? Ia no shopping, comia fora. Agora a gente está assim, full time, né? No fogão, nas obrigações, é comida, almoço. Já essas crianças não param de pedir comida pra gente. Não sei se é aí na sua casa, mas aqui elas não param de pedir comida. Então fala pra gente, como que a gente consegue, então, administrar as nossas prioridades, as nossas demandas do dia a dia? então, você antes um pouquinho falou sobre a pessoa, sobre acordar e tudo, né? E como foi a experiência lá na casa da Dev. Vou responder tudo falando um pouquinho sobre essa experiência. Uma das coisas que eu acho que ficava encantada com a Dev é o gerenciamento do tempo dela. Realmente, né? Ela acorda 5 horas da manhã. Então, mas ela vai dormir cedo, porque depois que acabava tudo, a gente ficava lá conversando, rindo. No primeiro dia, ela acompanhou a gente, mas depois ela pedia licença e ia dormir. Né? Então, assim, 8 e pouquinho, 9 horas, ela já se recolhia e ia dormir. No outro dia, ela já estava lá. Quando a gente acordava, 7 da manhã, ela já estava linda, já tinha cheirinho de comida pela casa, do café da manhã. A mesa do café da manhã já estava posta. A filha dela, a Trina, elas trabalham juntas, né? Então a filha dela cuida dessa parte da mesa. E aí teve um dia, porque eu era que mais fazia pergunta lá, cara, você não tá entendendo. Parecia que eu estava Curiosa! Assim, eu, na verdade, estava sonhando acordada, né? Eu estava muito feliz. E a Estela depois até pegou, porque ela ficou brincando, falando assim, Larissa wants to know, Larissa quer saber, tudo que elas queriam saber, elas diziam que eu queria saber, justamente porque eu era que mais perguntava. Então eu perguntei, um dia eu cheguei para ela e perguntei assim, você tá com esse batom vermelho só porque a gente está aqui? Ou você usa sempre assim, todos os dias? É assim, porque às vezes a pessoa tá mais arrumada porque tá dando curso, né? Tá com visita, né? Tá com Porque tá com visitas em visita, casa. né? E aí ela disse que não. Aí a filha dela, inclusive, respondeu não, ela já acorda de manhã sim. E ela falou assim, eu uso tanto, e é um batom vermelho, que quando tá saindo, meu marido sinaliza para mim e diz, tá saindo batom. Aí ela vai lá e retoca. Entendeu? O marido dela já acostumou vê-la pronta e arrumada, né, ali. Então, assim, é interessante porque ela é uma mulher que ela organiza o tempo dela muito bem, né? Então ela tem aquela imagem de que tá na cozinha, de que não é pesado, de que é muito bom e arrumada. Então torna tudo assim tão leve. E eu me emocionava muito com essa prática, essa vida dela. Realmente, ela falou, o que ela colocou no livro? Essa leveza, né, Larissa? O que ela Eu acho que colocou as no livro é o que mulheres ela têm vive. levado a vida
do lar, já que a gente está falando da experiência do lar, eu percebo muitas mulheres levando a vida do lar com muito Com fardo, muito peso, muito peso, Uhum. sabe? Como se fosse um castigo. Ah, se eu tivesse uma outra oportunidade, eu não estaria E o fazendo isso. que eu acho lindo na Deb, Carol, é porque ela valoriza demais o cuidado com a casa. Por exemplo, ela transformou em livro o que é um exercício de uma dona de casa. Então, ela, assim, ela valorizou tanto que a gente estava tão feliz de estar ali, né? Um livro lindo. Então, coisas que ela colocou. O que eu achei interessante? Ela nunca se sentiu menor porque cuidava da casa e dos filhos. E entrando nessa questão de gerenciar o tempo, né, a nossa vida é feita de ciclos. E é uma coisa que ela fala muito sobre os filhos pequenos, sobre a importância da mãe estar ali, dos filhos acordarem com um cheirinho de coisas do café da manhã, né? Já estando prontas, Memórias afetivas, né, que são que formadas são através do geradas. cheiro também. E assim, ela acordou a gente um dia. Eu vou estar dando spoiler aqui, mas é porque foi tão maravilhoso. O primeiro dia ela acordou Vocês a querem gente. spoiler, gente? Querem spoiler? Eu quero. É um sonho para mim ir lá na No casa da primeiro Deb, ficar no meu dia, mural dos sonhos. você vai chegar, você vai conseguir. Porque Amém. quando eu estudei esse livro em 2014 com as mulheres da igreja, eu ficava tão encantada só de estudar esse livro. Ficava assim, tão encantada. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria dentro do livro, entendeu? Era como se eu estivesse dentro do livro, vivendo tudo que eu tinha visto no livro. Então, no primeiro dia, ela acordou a gente com um beijinho na testa, com um chá, com um chazinho. Gente, me deu vontade de chorar. Eu olhei para a Carol, que era minha colega de quarta, Carol, esposa do pastor Davi lá do Devec Recreio. E aí, eu fiquei com o olho cheio d'água, me deu vontade de chorar, sabe? Como uma mãe que vai acordar a filha com delicadeza, com um beijinho, e não com um grito, né? Porque tem mães que já acordam os filhos no grito, né? E acorda, e aquela coisa, assim. E eu fiquei... E a gente começou a sentir na pele como que é ser cuidado, e como que é bom fazer isso com os nossos. E aí, o cheirinho do café da manhã, sabe? Saber que ela acordou mais cedo para organizar isso. É diferente de uma mãe que já acorda, dá um pulo da cama, acorda os meninos, tudo. E aquele fuzuê logo nas primeiras horas do dia. Às vezes os filhos já chegam na Isso escola faz de manhã. muito mal, né? Isso faz É, muito mal. Você que é psicóloga pode falar sobre isso. O quanto isso faz mal para as nossas emoções, para a nossa qualidade de vida. Esse pulo da cama, né? A gente acordar, a gente não ter nos exercícios que eu passo para as minhas clientes, eu sempre passo um ritual do acordar, né? Que ela tenha um importante. ritual do acordar. Ela estabeleça um ritual em que ela cuide dela, em que ela faça a sua conexão com Deus. E para isso, gente, aí as minhas clientes me perguntam se eu durmo, sabe? Porque elas falam assim, Carol, você faz tanta coisa. Eu sigo aqui no Instagram, você faz tanta coisa, você está sempre fazendo tanta coisa, tanta produtividade. Você dorme. Gente, eu durmo. Só que, Você até colocar gerencia o aqui, é seu uma questão, tempo. gerencio o meu tempo. E é uma questão de, não tem jeito, a gente tem que seguir o exemplo da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, lá de Provérbios 31, ela acorda cedo, gente. Uhum. Não tem Eu como dorme você cedo. esperar conseguir fazer seu devocional, fazer atividade física, fazer. Se você acorda tarde, se Uhum. você não. Você tem que acordar um pouco mais cedo. Eu mesmo que tenho filhas pequenas, eu só consigo fazer meu devocional se eu acordar antes das crianças. Porque Uhum. é natural elas acordarem, elas exigem da gente. Uhum. Elas pedem coisas da gente. E eu achei muito bacana, Larissa, que você falou lá na live com a pastora Elisete, que eu assisti também, sobre essa sensação de se sentir sugada, que muitas Obrigada. mulheres têm essa sensação. Quero perguntar para as meninas aqui que estão com a gente. Você se sente assim? Você já se sentiu assim? Nossa, mas eu estou sugada, todo mundo me exige, todo mundo me chama, e eu não tenho energia, sinto que as minhas energias estão sugadas. Fala um pouquinho sobre essa experiência, que eu achei muito interessante. Então, fez um ano, dia 13 de maio, dia do meu aniversário, fez um ano que eu decidi ser matinal, Carol, porque eu sempre acreditei nessa questão de dizer, eu sou noturna, eu produzo melhor à noite.
E até que em março do ano passado, eu comecei a ler o livro Milagre da Manhã, que estava todo mundo falando dele. E eu falei assim, se esse livro der um jeito em mim, realmente. E aí eu li. E informação é É um tudo, né? milagre. A informação é tudo, né? Quando a gente tem uma informação e a gente permite que ela nos transforme, a gente realmente consegue viver algo diferente, né? E uma das coisas também que eu aprendi na casa da Dev, Carol, é que a Dev, ela nunca colocou idade para aprender alguma coisa. Porque às vezes a gente aprende isso, né? Ah, eu só vou. Ah, e agora não tem mais cabeça. Ah, já passei dos 30, não aprendo mais nada. E não sei tocar um instrumento, agora que eu não vou aprender mesmo. Ah, aprender inglês, tudo isso. E eu fiquei encantada por conta. Assim, ela já é uma pessoa da terceira idade e ela. Ela já é bisavó, né? Já é bisavó e ela está aprendendo português. E ela sabe tocar piano. E ela cuida do jardim. Então, assim, uma coisa que ela falou que chamou muito a minha atenção foi: o que eu não sei, eu vou lá e aprendo. Uau! Isso entrou na minha cabeça de um jeito, de um jeito. Ai, gente, alguém coloca essa frase aqui, que eu amei isso. Vou botar a frase da live. O que eu não sei, eu vou lá e aprendo. Eu vou lá e Eu sou aprendo. dessas. Ela falou isso. O YouTube tá aí. E eu consigo me lembrar do rosto dela, sabe? Dela falando. Eu me lembro lá de onde ela estava, do lugar que ela estava sentada, e ela falando isso. Por quê? Às vezes a gente aprende isso, né? Que a gente tem só até tal idade para aprender tal coisa, só até tal idade para fazer isso, só o nosso cabelo só pode ser comprido até tantos anos de idade, depois tem que ser curto, porque senão. E é tanta coisa que as pessoas colocam, né? Que não é verdade, não é verdade. Então, assim, eu não tenho idade para aprender. E eu achei lindo porque ela é uma dona de casa que toca piano, é uma dona de casa que fala, tá aprendendo português, ela é uma dona de casa e o que ela não sabe, ela vai lá e aprende. E desde então, Carol, eu parei de falar não sei, não sei, não sei. Eu digo assim, eu ainda não sei, mas eu posso aprender. Sabe? Uau! Então, eu falei assim, eu ainda não sei, mas eu posso aprender. E sabe, eu ainda não sei, mas eu É posso muito aprender. importante, porque às vezes você é uma dona de casa e você acredita que você não pode fazer mais nada da sua vida. Você talvez não esteja trabalhando fora, mas você pode fazer um curso. É importante Pode? que você faça isso. Que você faça um curso, que você crie relacionamentos fora do ambiente da sua família também, com amizades, que você pratique uma atividade física, que você busque, que você tenha os seus próprios interesses. Uhum. Porque, como a gente falou, a gente não tem como cuidar do outro se a gente não cuida da gente. Se Sim. você não tem os seus. Você tem que ter os seus hobbies, os seus interesses. É Uhum. importante esse momento. Muito, muito importante. E assim, isso foi o que eu mais levei para minha vida. Então, quando eu saí de lá, eu saí é porque você foi uma imersão, né? Eu estava ali dentro, realmente, dentro do livro, dentro da casa da Dev, né? Então, assim, você começa a ver e aquilo ali fica em você. Não tem como você passar por aquele lugar e você ser a mesma pessoa. Não tem como. Se você tiver desejo e vontade de crescer e de aprender, então eu vou ter assim, então eu posso quebrar esse padrão, eu posso quebrar essa forma que eu aprendi de que eu era noturna. Eu era noturna, né? E aí eu peguei e eu botei na minha cabeça, eu serei matinal. Então, no dia do meu aniversário ano passado, eu acordei 5 horas da manhã e falei, a partir de hoje eu sou matinal. Fui para minha varanda, fiz meu devocional e tudo. Fui para um exercício que eu fazia na praia, que agora tá sem poder fazer, né? E fui lá e voltei. E aí, como foi bom aquele dia, a partir daquele dia eu marquei. Ah, eu comecei a acordar 5 horas da manhã depois todo dia. Por um tempo, sim. Às vezes não conseguia acordar 5, acordava 6, mas não conseguia, acordava 7. Eu só sei dizer uma coisa, que hoje não tô acordando 5 horas da manhã na quarentena, é claro, né? Mas uma coisa que eu acho interessante é que eu não consigo mais ficar na cama como eu ficava. Se eu ficar, eu tenho que ficar lendo, fazendo devoção, fazendo alguma outra coisa. Eu não consigo mais dormir como eu dormia. Porque eu ficava, às vezes, empurrando, olhava para o relógio, o que eu vou fazer acordando tão cedo? E, às vezes, eu acordava junto com os meus filhos, né? Ou quando um acordava, ei, mãe, não sei o que. Aí você já começa... Então, essa experiência, Carol, foi minha, realmente. Quando eu aprendi a acordar mais cedo, a investir em mim, a ter tempo para mim, eu comecei a se me sentir muito melhor depois que eu ia para a vida dentro de casa, depois que eu ia fazer comida. Tem mais Depois qualidade de vida, né? Você começa, os meninos, os filhos te pedem as coisas, você fica mais leve para ajudá-los. E não fica aquela sensação, ai, acorda esse menino me perguntando tudo, me pedindo tudo, entendeu? Então a gente tem, porque uma coisa, Carol, é você
falar, outra coisa é você viver. Infelizmente, a gente tem muita gente que fala, que ensina, mas não vive, né? E isso para mim é incrível, porque tem gente que fala assim, ah, porque você é psicólogo, tudo para falar é muito fácil. No consultório, você orientar as pessoas é muito simples, né? As pessoas da igreja vêm e falam, é muito fácil. Agora, você viver é diferente. Quando você vive, você vê que você tem qualidade de vida e que você está conseguindo exercer sua função de esposa, de mãe e de tantas outras coisas mais leve e entender que o Você dia percebe começou. que tudo na vida é perdas e ganhos. Então, vale a pena, você coloca na balança. Vale a pena eu perder meia hora de sono, acordar meia hora mais cedo? Na verdade, você não está perdendo meia hora de sono, você está ganhando meia hora no seu dia. E essa meia hora, às vezes, vai fazer toda a diferença no seu humor, vai fazer toda a diferença no seu relacionamento com os seus filhos, no seu relacionamento com a sua família. Tem muito comentário aqui, gente. Ó, o pessoal tá gostando muito, Larissa. Que discussão maravilhosa. Eu Que quero bom. mandar um beijo especial aqui, gente, para. Cadê ela aqui? Para os comentários que ela tá colocando. Para Rosimara. Ela colocou aqui vários comentários especiais. Um beijo para você, querida. E ela falou o seguinte, ó. Acho que não é gerenciar o tempo, e sim fazer escolhas. Gostei disso que ela colocou aqui, ó. Na Eu verdade, acredito a nisso. Deb até fala sobre isso, que é gerenciar a si mesma, né? E gerenciar a si mesma é escolher, é fazer escolhas, é escolher o que, que eu quero, onde é que eu quero chegar, né? Onde é que eu quero chegar? Eu vou te confessar uma coisa, foi muito difícil para eu quebrar esse padrão, para eu romper com esse padrão. Não foi fácil. Não foi fácil. Eu me boicotava muito no início, me boicotava muito. Sabe quando você até sonha que você acordou, que você fez tudo e quando você vai ver, tá dormindo? Você passou por isso? Tipo, Eu acho que não. você se boicota, tipo assim, você acorda, sabe que tem que acordar. E você, é tão ruim para você acordar cedo que aí você fecha os olhos e você começa a imaginar que você levantou, que já fez tudo, e quando você vai ver, tava dormindo, sonhou, e aí você acorda assim, apavorado. Então, no início, eu passei muito, eu me boicotava demais. E até que eu comecei nos meus devocionais, vinha muito a palavra disciplina. Disciplina. E teve um dia, Carol, que eu tava dormindo, aí deu a hora de acordar, e aí eu fiquei só mais um pouquinho. Aí veio uma palavra forte no meu ouvido, disciplina. Eu dei um pulo da cama, eu falei assim, sou eu que mando em você, corpo. Você não Eu vai que me mando, eu que me dominar, eu que gerencio. mando, eu que me gerencio. E aí eu pulei da cama, e aí, é claro que hoje eu já tenho uma rotina mais organizada da manhã, isso me ajuda muito, mas na época eu estava lutando para pelo menos acordar mais cedo, né? Então eu dei um pulo da cama, já peguei minha Bíblia, minhas coisas, já saí do quarto, que era para eu poder não ter a tentação de cair na cama de novo. E tudo é uma questão de hábito, sabe? A gente pode mudar. Eu fico impressionada como é fácil as pessoas falarem assim, eu não sou assim, né? Já se coloca dentro de uma forma. E nós, o tempo todo, a gente pode aprender. E é amar. Essa quarentena está mostrando isso, o quanto nós somos adaptáveis. Sim, Gente, o com quanto nós certeza. podemos fazer, se a gente quiser, se a gente determinar que aquilo é bom para a nossa vida, se estiver de acordo com a palavra de Deus, minha filha, determina para a sua vida e faça. E a Sim, Larissa falou sobre hábitos, e no meu planner, né, tem um controle de hábitos. Olha aqui, ó. Mas você encontra na internet, baixa um controle de hábitos para você. Se você colocar na internet assim, controle de hábitos, você encontra essa planilha para você imprimir. Tem aplicativos de telefone também que você pode fazer o controle de hábitos. Porque implantar esses novos hábitos pode ser um desafio. E muito. você Ainda mais manter hoje em dia. manter uma anotação, manter o estímulo é muito importante. E a colega aqui, a Rose, falou sobre escolhas. E eu acredito realmente, eu que trabalho com produtividade, eu falo, gente, a gente se sente produtiva quando a gente faz o que é realmente importante para a gente. A gente se sente produtiva quando a gente tem uma agenda que contempla os nossos valores. Quando ao longo do dia eu percebo que isso eu fiz, isso é importante para mim, cumprir, né? Você sente que você está realmente vivendo e não somente passando pela vida. Quando você consegue contemplar, ter uma agenda que contemple os seus valores. E aí, Larissa, eu compartilhei alguns hábitos que eu acredito que são importantes para mim. E é muito importante você prestar atenção nisso, porque é importante para quem, gente? Para mim,
Faz assim, ó, para mim, faz aí para você. Você tem que estabelecer o que é importante para você. Você tem que estabelecer os seus valores. Aquilo que vai te satisfazer. Então, eu fiz um A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Se o meu dia tiver isso, se eu conseguir realizar ao longo do meu dia essas atividades, eu vou me sentir feliz, plena, satisfeita e produtiva. Mas antes do A, B, C, D, E, tem assim, o primeiro de tudo, para mim, é o devocional. Eu não tenho como entrar no dia sem fazer o devocional. Segundo, atividade física. Terceiro, a leitura, que eu gosto de aprender todos os dias. Então, se eu ler todos os dias, adquirir conhecimento, isso vai me fazer bem. E aí eu coloquei o A, B, C, D, E. O A é aprender. Todos os dias eu separo um pouco para aprender alguma coisa. Semana passada, sabe o que eu aprendi, Larissa? Macramê. Macramê. Ah, é um negocinho de... Negócio de pendurar. Por quê? Eu estou reformando a minha varanda, aí eu vi lindo aqueles negócios de pendurar planta. Uhum. Aí eu falei, ai meu Deus, mas onde eu vou comprar isso? Quer saber de uma coisa? Eu vou aprender. Aí botei no YouTube e aprendi a fazer macramê. Uau. E tá saindo aí umas peças de macramê. Daqui a pouco eu mostro para vocês quando a varanda estiver pronta. Tá saindo umas peças de crochê, umas peças de macramê. É o que a Larissa falou, é você se determinar a aprender. O que eu não sei, eu posso aprender. Então, eu gosto de todos os dias dedicar um tempo do meu dia a aprender alguma coisa nova, a conhecer alguma coisa nova. Brincar. O que é esse brincar, gente? Eu tenho 2 filhas pequenas. Então, eu quero dedicar um momento do meu dia para me conectar com elas. Para brincar, para sentar a brincar, para trazer leveza para dentro do nosso lar, dentro da nossa família. O outro é cuidar. Então, o que eu coloquei aqui como cuidar nesse ser? É isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou servindo as pessoas, eu estou cuidando de pessoas, eu estou respondendo uma mensagem de WhatsApp de alguém que precisa de ajuda, uma palavra de ânimo que eu estou ministrando para alguém. Então, eu estou cuidando, faz parte da minha missão de vida cuidar de pessoas. O outro é desejar. Nesse desejar, são palavras proféticas. Eu tiro um tempo do dia para sonhar, Larissa. Sabe? Para olhar para o futuro, para projetar coisas boas para minha vida, para profetizar coisas boas. Porque quando a gente olha para onde a gente quer chegar, quando a gente tem um objetivo na vida, a gente olha para onde a gente quer chegar, a gente tem energia para agir no presente. Porque você sabe que isso que você está fazendo no presente vai te levar para aquele futuro que você almeja, que é o que você deseja. Então eu olho para aquela imagem do futuro e falo, tá valendo a pena. Deixa eu continuar fazendo isso que eu estou fazendo, deixa eu continuar dizendo não para algumas coisas e sim para as outras que são realmente importantes, porque é para lá que eu estou indo, é para esse alvo, é para esse futuro. E aí o último que eu coloco aqui, a letra E, que é importante para mim, é encontrar. E aqui esse encontrar tem a ver com o meu marido, né, com relacionamento conjugal, é realmente conseguir ter um encontro, não somente estar dentro da mesma casa. E eu não estou falando aqui só de relação sexual, mas é você ter um momento de carinho todos os dias, você ter um momento de afeto, de troca, de olho no olho, de elogio, de você, na correria do dia a dia, às vezes a gente não consegue parar e, ufa, né? Vamos conversar? Então, eu estabeleci isso que é importante para mim. E eu acho que é muito bacana, uma dica que eu quero deixar aqui para vocês. Baixa na internet um controle de hábitos e estabelece o que é importante para você. O que você acredita que tem que ter no seu dia? O que tem que contemplar no seu dia? Para que você se sinta feliz, para que você se sinta bem. Gostou da dica, Larissa? Muito legal, muito bom. Gostei. Já vou ver onde é que tem esse controle de hábitos aí, quando acabar essa live. Muito legal. Muito bom. E muitas pessoas perdem muito tempo mexendo no celular, né? O celular, às vezes, é um ladrão de tempo. O pessoal dorme, acorda no celular, né, Larissa? Verdade. A mulherada aí gosta de um WhatsApp, de um grupo, né? O povo gosta de um grupo, não gosta não? Muito, muito. Tudo é grupo, né? E, Carol, é assim, se a gente quiser se manter saudável, eu digo que nossas emoções, elas são tão importantes, e eu sei que as pessoas sabem disso, que nesse período de quarentena, né, eu costumo dizer, eu não tive nenhum paciente que cancelou consulta por conta da quarentena. Para você ter ideia,
o quanto que quando não é online, eles vão de máscara, vão lá tudo. A gente toma todo cuidado, mas para você ter uma ideia do quanto que as nossas emoções, elas são importantes. E a gente precisa, né, decidir cuidar das nossas emoções e faz parte de cuidar das suas emoções o gerenciamento do tempo que você passa no telefone, no aparelho, gente, infelizmente, é o mesmo aparelho que te ajuda, que organiza a sua vida, né? Por isso que, olha, eu até encomendei um planner desse, porque eu nunca tive, eu escrevia tudo num papel, num caderninho, e encomendei um para chegar semana que vem. E aí, agora, com essa facilidade da internet. Então, assim, o aparelho de telefone te ajuda muito, mas ele também pode te prejudicar muito, como já tem prejudicado crianças, adolescentes com problema de insônia, crianças com problema de vista, criança com insônia. Onde já se viu criança com insônia? Não é? Onde já se viu criança com aquele bico de papagaio aqui atrás, né? De tanto ficar assim, abaixado, usando o telefone. Então a gente precisa, os filhos estão vendo isso com os pais já estão achando isso normal, já ir para a mesa com o telefone, ficar comendo com o telefone. Então a gente tem que cuidar da nossa mente. E dormir longe do telefone é muito importante. Você acordar e na primeira hora do seu dia você não pegar nesse telefone, você fazer qualquer outra coisa, né? Como eu falei também na live com a pastora Elisete, a nossa mente, quando a gente está dormindo, ela vem numa frequência tal. Quando a gente acorda, ela permanece nessa frequência. E a primeira, ela vai desacelerando. Então, a primeira hora do nosso dia, ela vem nessa frequência de criatividade. Então, o que eu colocar na primeira hora do meu dia, ela vai ficar ali durante o dia todo. Então, se eu acordo, eu já vou para o WhatsApp, já fico vendo informações ruins, né? Tanto de política quanto de saúde, não importa o que seja. Já fico me enchendo daquilo ali. Gente, como é que vai ser esse meu dia? Péssimo, né? Porque vai ficar aquela informação da primeira hora do meu dia, o dia todo na minha cabeça. Então, já que a primeira hora do meu dia é tão importante assim, e eu consigo ficar com aquilo ali registrado o dia inteiro, por que não aproveitar essa primeira hora do dia para se encher da palavra de Deus? Tem coisa melhor do que você se encher da palavra de Deus? Tem coisa melhor do que você pegar um capítulo ali e mastigar, versículo por versículo, aplicando para a sua vida, não é? Porque a gente tem que ler a Bíblia, Carol. Não é porque vai falar, porque vai pregar, ou porque quer botar um texto bonito. Não é para isso. A gente tem que ler a Bíblia para si, né? O que isso pode ser encaixado na minha vida? Onde que eu preciso mudar? Né? Em que esse versículo aqui quer dizer para mim? E não ficar pensando em quem, esse versículo que eu vou mandar para fulano. Fulano tá precisando ouvir essa, sabe? Pensa em você. A primeira hora do seu dia é sua. Invista em você, no seu momento com Deus, na sua saúde espiritual, na sua saúde emocional, no seu físico, né? E isso aí, é isso aí. A gente tem que aprender a se doar para nós mesmas. E tá falhando um pouquinho. Para vocês estão falhando, gente? Comenta aqui como é que tá. Falhou? Oi, para mim tá tudo bem aqui. Não sei se estão me assistindo, gente? O bate-papo tá tão maravilhoso. Voltou. Voltou. Tá ótimo. O pessoal tá falando, aqui tá ok. Então travou só para mim. Então para mim travou. Para algumas pessoas travaram, para outras não. Mas a Larissa estava falando uma coisa fundamental aqui, da gente começar o nosso dia colocando para dentro da gente. E a gente pensar, né, Larissa? Nós somos corpo, alma e espírito. É uma outra forma de você estabelecer o seu controle de hábitos, é você pensar. O que eu tenho que fazer nesse dia para alimentar o meu corpo? O que eu tenho que fazer nesse dia para alimentar, para manter o meu corpo saudável, para manter as minhas emoções saudáveis e para manter o meu espírito saudável? Então, elenca isso. As atividades que precisam estar presentes no seu dia que vão manter você um ser humano integral, integralmente saudável. Isso aí. Isso mesmo. Então, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Eu quero chegar, eu quero que no dia que eu passar lá pelo tribunal e for cobrada, como que eu tratei meu espírito, minha alma e meu corpo, eu quero falar, olha, eu fiz a minha parte. Se aconteceu alguma coisa, não foi porque eu provoquei,
Foi porque eu tô realmente no mundo caído, né? Tô no mundo onde eu vou ter tribulação mesmo, mas não provoquei. Dormi minhas horas de sono, cuidei das minhas emoções. Então, é isso que é importante, a gente gerenciar esse tempo, né? Ver o que é prioridade na nossa vida, para a gente poder ser bom exemplo, né, Carol? Porque não adianta a gente ter palavras bonitas e a nossa vida não ser exemplo para ninguém. Não adianta. Como eu falei aqui, é muito fácil falar. Difícil é você viver, né? Então, é muito importante a gente viver o que fala. E a gente tem que nutrir o nosso relacionamento com Deus, como a Larissa falou. A gente tem que nutrir o nosso relacionamento com a gente, como a gente também já falou aqui, de ter um tempo para você, de ter os seus próprios interesses também, né? Claro que a gente tem nossos interesses em família, mas é importante você fazer um curso, você colocar projetos, colocar metas para sua vida, porque isso é fundamental. Quando a pessoa não tem uma meta, um lugar que ela quer chegar, é difícil realmente você administrar o seu tempo. Você se distrai com muita facilidade. Qualquer coisa vai te distrair. É um programa de televisão, vai te distrair. É uma conversa com alguém, vai te distrair. Enfim, qualquer coisa vai acabar te distraindo porque você não tem um foco, você não tem um objetivo. Então, muitas pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de desenvolver foco, né, Larissa? E foco tem tudo a ver com emoção, com inteligência emocional. As mulheres mesmo, às vezes, ficam fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E é claro que nós somos dotadas dessa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Afinal de contas, a gente fica grávida e viva ao mesmo tempo. Então, já é uma dupla função. Eu estou grávida, gerando outra que não viva respirando. Como diz o pastor Cláudio, fica 7 dias sangrando e não morre. E não morre, né? Fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Mas aqui a gente está levando a vida nessa super frequência, exigindo tanto dessa máquina. E aí, às vezes, vem a sobrecarga. E se você não cuidar, vai dar pife, não vai pifar, uma hora pifa, né, Larissa? Sim, e é por isso que, mais uma vez, eu vou falar a mesma coisa aqui. Por isso que é importante a gente começar o dia investindo em nós. Em nós. Porque nós somos doadoras, a nossa natureza é essa, né? Nós somos doadoras de vida, nós somos doadora de comida, nós somos doadora de uma roupa limpa, nós somos doadora de uma casa arrumada. Querendo ou não, a gente pode ter ajuda? Pode. O marido pode ajudar numa coisa, pode ter... Mas somos nós que gerenciamos, não somos nós que organizamos, somos nós que escolhemos o cardápio da semana, somos nós. O marido pode até ajudar, mas somos nós que somos atentas a esses detalhes, entende? Então, por isso que vai voltar na mesma tecla. A gente tem que aprender a cuidar da gente, porque as mulheres estão cansadas, sugadas e sobrecarregadas, porque por essa facilidade de dividir a atenção, que na verdade a atenção, a nossa com a do homem, ela é a mesma, mas a gente tem a facilidade de dividir. A gente consegue dividir a atenção e a gente fatia essa atenção toda. Só que isso tem a conta chega, né? A conta chega e a gente fica ali esgotada, porque a gente quer cuidar da vida de todo mundo dentro de casa, às vezes quer cuidar da vida até dos outros, né? E aí a pessoa se cansa. Então a gente tem que aprender, gente, quanto mais a gente conseguir olhar pra gente, melhor, né? Quanto mais eu conseguir olhar para a minha casa, quanto mais eu conseguir olhar para o que está ao meu redor, e isso é prioridade. O que você está rindo? Não, eu tô rindo porque eu lembrei de uma coisa muito engraçada, gente. A live acontece essas coisas, a gente lembrar de coisas engraçadas. Eu lembrei de uma vez que a gente alugou uma casa para passar em Arraial do Cabo, né, região dos Lagos. E aí a gente chegou lá na casa, tudo bem, né? Aí eu peguei e falei, eu não sou arquiteta, mas eu adoro planejar coisas de planta. A obra da minha casa mesmo fui eu que risquei e tal. E não trabalho com essa área de design de interiores, nada disso, mas dou pitaco, né? E aí eu cheguei lá na casa para alugar, que era alugada, e cheguei a falar um monte de coisa com meu marido. Ah, não, se essa casa fosse minha, eu faria isso, eu faria aquilo outro, nossa, eu faria isso a ele. A casa é sua, você vai fazer? Então por que você está perdendo tempo? Ah, você lembrou do pitaco. Porque o homem é mais prático, né? Aí eu tô fazendo uma brincadeira, mas às vezes a gente fica
faz- gastando a nossa energia com problemas que não estão na nossa mão para a gente resolver, querendo encontrar solução para a vida dos outros, né? Ah, se eu fosse Muito o importante, fulano, eu Carol, a gente faria isso. escolher, né? Qual é a batalha que eu quero lutar, né? Eu preciso escolher. Hoje em dia, a gente precisa escolher, porque a gente tem o mundo todo na palma da nossa mão, né? Então, aí a gente vê pessoas lutando batalhas que não são delas, se cansando, e aí as delas, que ela tem que cuidar, que é dentro da casa dela, né? Que são as coisas do dia a dia, ela não tem, deixa a desejar, e fica os filhos largados, e fica o marido lá também sem atenção, fica a casa bagunçada, fica a pia transbordando de louça do café da manhã, do almoço, da janta, porque só foi Que aí tá acumulando. respondendo as mensagens do grupo do WhatsApp, Isso aí. querendo resolver a vida de todo mundo lá no grupo. Carol, se tem uma coisa que eu também aprendi a gerenciar, é o meu tempo no WhatsApp. Eu não preciso responder às pessoas assim que elas me mandam. Por quê? Porque se for urgente, elas vão me ligar. Entendeu? Então, é algo que a gente precisa entender. A gente não precisa responder ninguém assim que manda mensagem. Se for urgente, liga. Se for urgente, vai mandar mensagem pro meu marido. Pastor, pede aí para a irmã Larissa para ver a minha mensagem, para me responder, porque é rápido. A pessoa dá um jeito. Mas eu não preciso, porque senão, se a gente ficar entrando nessa de ficar respondendo todo mundo, e a gente tem que tomar, é um cuidado que a gente tem que tomar, o tempo que a gente tem, as coisas que a gente, então assim, administrar, como diz aqui o livro da Dev, né? Ela usa aqui o exemplo da mulher de Provérbios 31, que tinha tempo para tantas coisas, ela dava ordens empregadas, ela cuidava, chegava o inverno, a família dela não passava frio porque já tinha roupa de frio preparada para aquele momento, e tantas outras coisas que ela fazia. E a Ela Dev trabalhava, ela trabalhava, ela trabalhava. trazia de longe o sustento, ela vendia, fazia, ela trabalhava também. Ela botava peso nos lombos dela, eu acho que ela fazia até uns exercícios físicos, entendeu? Então, assim, era uma mulher que. Será que ela fazia crossfit? Foi, acho que já tinha crossfit na casa, foi ela que inventou. E aí, Carol, a Deb fala aqui sobre as prioridades, né? Da gente priorizar o temor ao Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria. Da gente priorizar o nosso marido, a gente vê mulheres aí priorizando filhos ao invés de marido, né? E não é bem assim, porque os filhos vão e quem vai ficar em casa é você e seu marido. E se você não investe no seu casamento, depois, quando os filhos saem de casa, ou para casar, ou para estudar, você vai olhar para o seu marido, vai um olhar para o outro e nem, eita, você está aqui há tanto tempo, nem te conheço mais, né? Nem se reconhecem, nem conseguem mais ficar os dois à vontade. Então, é uma prioridade que é o nosso marido. Se for solteira, a prioridade é o Senhor, né? As coisas do Senhor. Porque, Carol, a gente vê muita mulher casada com filho dentro da igreja 24 horas. Não é isso que Deus quer para nós. E existe uma frase que eu não concordo. Não sei nem se tem gente aqui que concorda com essa, mas enquanto você está fazendo as coisas de Deus, Deus está cuidando dos seus. Bem, isso é verdade? Se eu for moderada no que eu faço, sim. Mas se eu negligencio o meu papel de cuidar dos meus, porque, gente, que é um presente do Senhor, sua família é um presente de Deus, não é? Então, eu deixo os meninos em casa o dia todo e fico no círculo de oração de manhã, de tarde, já emendo com culto à noite. É isso que o Senhor quer de nós? Né? Então a gente precisa ocupar o nosso lugar. E aí, às vezes, esses filhos crescem e nascem e crescem e com raiva de igreja, né? Nem querem saber de igreja, acham igreja, e aí não consegue nem associar o porquê. Só sabe que não gosta, começa a ter raiva de crente, e quando você vai ver, é mágoa, magoado, né? A igreja tomou o tempo da minha mãe, me tomou o tempo que era para ser meu, tomou. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, né, com essas prioridades. Isso é muito, muito, muito importante. A gente tem que entender que a nossa família é um presente de Deus para nós e nós vamos dar conta daquilo que foi entregue nas nossas mãos, se a gente cuidou ou não. A Deb fala uma coisa assim muito interessante. Ela fala assim: o tempo dos filhos pequenos é o menor tempo que tem na vida inteira. Então, é o tempo que os filhos precisam das suas mamães. Foi assim que a menina traduziu para gente. Os filhos precisam das suas mamães, as crianças precisam das suas mamães, né? E ela disse assim: o coração dos filhos se conecta com quem cuida deles. Se você é uma mãe que só acredita que há um tempinho de qualidade, uma horinha, eu só vejo meu filho 1 hora por dia, mas essa 1 hora, nossa, a gente tem um tempo de qualidade maravilhoso. Peraí, será? Para quem que esse filho vai pedir ajuda, pedir colo?
pedir socorro e às vezes nem tem. Porque às vezes a pessoa está ali só cumprindo um papel de trabalho. Está ali cuidando como um trabalho, não tem afeto, não tem carinho, não tem modos de falar, não tem doçura, não é? E quantas mulheres também estão dentro de casa que também não têm afeto, não têm doçura, porque estão, né, querendo dar conta de tudo ao mesmo tempo. Então, gerenciar o tempo, ele é muito importante. Gerenciar, saber deixar uma loucinha na pia para brincar com seu filho, depois você volta, sabe? Saber priorizar. Meus filhos são pequenos, eles não vão ter mais infância novamente. Eu costumo dizer que tem um período da vida que fica os filhos e os pais na terceira idade, né? A fase adulta ela é longa, mas a infância passa rápido demais. E aí é muito importante a gente priorizar esse momento dos filhos pequenos. A gente tem a vida. Uma coisa que eu achei muito lindo na Dev é que olha a idade que ela está saindo da casa dela para ir pregar pelo Brasil. Olha a idade que ela tem. Quando que ela começou a fazer isso? Ela esperou os filhos crescerem, né? Ela primeiro investiu no seu lar. Ela não saía de casa com 20, com 30, nem com 40 anos para ficar pregando no mundo. Né? Ela vive assim, está sempre aqui pelo Brasil. Ela não fazia isso. Então, assim, a vida da gente é feita de ciclos e vai chegar um ciclo da sua vida que você vai poder investir na sua profissão, no seu chamado ministerial lá na África, que você quer viajar, ou não sei para onde vai. Mas por enquanto. Falar em África, você vai ter que vir aqui depois numa live para contar a experiência da África, hein? Vamos já deixar agendada. Quando eu começo a falar da África, eu fico horas, tá? Não me canso, a pessoa fica cansada. Vamos deixar uma live já agendada para falar de África. Mas, olha, é muito forte isso que você falou. Eu me lembrei de uma vez que eu fui convidada para ministrar numa igreja em Maricá. Eu moro no Rio de Janeiro, você que está me assistindo de Natal. Só para contextualizar aqui, né? Maricá é uma cidade da região oceânica ali, depois de Niterói. Então, é mais ou menos 1h30 do Rio, 1h20, né? Nem tão longe assim. Só que eu fui convidada para ministrar nessa igreja numa quarta-feira. E as minhas filhas estudam de manhã. Então, de manhã cedo, né? Tem que ter. Para eu ir ministrar em Maricá, eu ia ter que deixar as crianças com a minha mãe. Aí eu ia chegar super tarde. Aí a pessoa, não, fica aqui na minha casa. Eu falei, gente, eu não posso ficar dia de semana, não posso ficar na sua casa. Aí eu ia chegar super tarde na casa da minha mãe, depois acordar as crianças cedo. Enfim, ia ser tirar as crianças da casa da minha mãe de madrugada, aquela coisa toda. Aí eu peguei e eu tive que dizer não. Porque isso é ter foco na vida. Ter foco, às vezes a gente tem que dizer não. As pessoas pensam que dizer não para coisas ruins. Mas é dizer não também para boas oportunidades. Verdade. Poxa, não ia ser bom, eu não ia ser bênção na vida daquelas mulheres ali? Iria. Né? Não ia ser bom para mim, eu não ia me sentir realizada? Iria. Mas eu tive que dizer não para aquela boa oportunidade. Eu tive que colocar outra coisa na frente. Eu tive que definir uma prioridade. Eu falei, gente, olha, de todo o coração, se for sábado, eu vou. De todo o coração. Se for sábado, se for sexta, não tem como ser sexta. Eu falei, ela não, porque é um culto que é na quarta-feira. Eu falei, então, infelizmente, eu vou ter que abrir mão, porque no momento que eu estou vivendo, eu não tenho como deixar abrir toda essa movimentação. É um sacrifício muito grande para as crianças. Eu vou colocar as crianças numa posição de sacrifício muito grande. Então, e na hora Deus falou comigo, sabe? Porque eu estava numa época orando muito por portas abertas em relação à pregação da palavra. E na hora Deus falou comigo assim, ó, o seu momento vai chegar. Uhum. O seu momento vai chegar, mas agora não Carol, é o momento. Agora a gente você não pode atropelar as coisas, porque senão a conta chega caríssima. Caríssima. Tem mulheres querendo ganhar o mundo no período que os filhos são pequenos. E aí depois, o dinheiro todinho que ela ganhou conquistando o mundo, ela tem que gastar pagando psicólogo, pagando psiquiatra, pagando as medicações caríssimas. Entende? Quantas pessoas estão querendo ganhar o mundo no momento errado? Vai ter um momento de você investir nisso, vai chegar esse tempo. E aí, um exemplo até que eu falei, eu não lembro aonde. Olha, hoje, eu sou psicóloga, mas hoje eu sou mais mãe, esposa e mãe. Porque eu só atendo quartas e sextas, à tarde e à noite. Por quê? Porque meus filhos precisam de mim, meus filhos eu preciso estar em casa, eu quero estar lá quando eles precisarem tirar uma dúvida, quando eles quiserem, sabe? Então, a minha filha tem 10, meu filho tem 15, aí tem mãe.
Ah, mas agora eles já estão grandes. Tá bom, mas eles têm o mundo na palma das mãos, o mundo não tá para brincadeira, a internet não tá para brincadeira, então sou eu que gerencio o tempo deles. Sou eu que falo, olha, tá muito tempo nesse videogame, bora sair. Olha, você já leu a Bíblia? Você já fez não sei o quê, já arrumou a sua cama? Sabe? Escovou Porque o senão dente? escovou o dente, né? Não de 15, mas de 10, a gente tem que até entrar, até virar um hábito, né? Hoje em dia, antigamente, para se tornar um hábito, era só a gente repetir as coisas por 21 dias, cara. Hoje a gente está precisando de 66 dias. Porque hoje Porque nós a gente temos tem mais mais distração, é isso? distrações. A gente tem muita distração. A gente tem. É só você pegar o telefone celular para responder uma pessoa e você vê, já passou 2 horas. Né? Então, imagina uma criança que não sabe, não entende disso. Então, eu quero estar nesse momento, eu quero estar ali ajudando, auxiliando numa tarefa, levar para um reforço, já que eu não consigo, eu não dou conta, né? E aí, vamos embora, vamos aqui, e tá Tá tudo junto. bem pedir ajuda. Houve um momento, eu tinha muito preconceito em colocar minha filha numa explicadora. Eu tinha muito preconceito, eu achava que não, que era eu que tinha que dar conta, que não sei o quê. Só que eu comecei a identificar que o momento que eu estava vivendo com ela, explicando o exercício, não estava sendo um momento saudável, gente. Isso aí, você Não estava começa sendo até um a momento prejudicar o legal. seu relacionamento de mãe e filha. Estava Porque prejudicando, estava às ficando vezes você perde a cabeça, estressante. você se irrita. Não estava saudável nem para mim, nem para ela, para o nosso Uhum. relacionamento. E aí eu peguei e procurei uma boa explicadora, com indicação, com tudo. E ela foi para lá e foi tão bom assim para mim, foi bom para ela que ela desenvolveu o hábito de estudar. Hoje ela Uhum. consegue já não ter explicadora, né? Consegue, ela está com 10 anos. Mas eu estava com a outra pequenininha na época também, né? Eu tenho uma de 10 e uma de 4. Então a outra, isso tem uns 2 anos, a outra tinha 2 anos. Estava naquela demanda de atenção muito grande. E aí eu não estava, aí atrapalhava, distraía a irmã em casa, de 2 anos, vendo televisão, e a criança de 8 estudando. Uhum. Distrai, então não estava funcionando, não estava rodando na minha vida. E eu venci essa barreira de não, é eu que tenho que fazer. Uhum. Tem papéis na vida do seu filho que só você pode Sim. assumir. Como a Larissa falou, tem coisas que só a gente, mãe, pode fazer. Mas tem algumas outras coisinhas que você pode sim pedir ajuda e pedir ali e botar alguém para te ajudar, que você vai conseguir dar conta. E aí, Carol, eu sei que vai chegar um tempo da minha vida que eu vou poder atender de segunda a sexta, se eu quiser. Mas que agora eu preciso dizer não. Eu preciso dizer não. Não, não, não dá, não tem horário, não dá. Porque eu sei onde eu quero chegar. Eu quero que os meus filhos sejam firmes na sua identidade. Eu quero que eles sejam emocionalmente firmes, seguros, sabe? Porque, enfim, eu quero que eles tenham essa vivência, sabe? De ter uma mãe, de estar ali, de pedir uma coisa, de eu poder dizer não, de eu poder dizer que sai desse videogame, de eu poder corrigir, né? Então, assim, é uma escolha que eu fiz. Né? Então a gente precisa entender os ciclos da nossa vida. Deve ela entender os ciclos da vida dela. E hoje, que ela já é bisavó, aí ela viaja o mundo todo, ela fica um mês no Brasil pregando, porque a missão dela como mãe, né? Ela cumpriu com sucesso. E a filha dela já é vó, né? Então ela hoje vive isso de uma forma mais tranquila, porque ela esperou o tempo certo. E a gente precisa aprender. Tem gente que pensa assim, que vai morrer com 20 anos de idade, porque quer conquistar tudo até. Lembra quando você era adolescente, você achava que com 30 anos você já teria conquistado tudo na sua vida? Já passou por isso? Né? Quando a gente é adolescente, a gente acha que 30 anos é muito velho, com 30 anos eu já vou ter isso, vou ter aquilo, e não é bem assim, a gente tem uma vida, né? Permitindo Deus, a gente tem uma vida para conquistar, a gente tem ciclos e ciclos para serem vividos, e a gente precisa viver cada um bem, bem vivido, para que depois não fique remorso, não fique culpa, né? Não fique, se eu tivesse feito, se eu tivesse cuidado, se eu tivesse, meu filho não teria passado por isso, meu filho não estaria assim. Então, assim, quem tiver filho pequeno aqui, aproveita esse momento, renuncie a algumas coisas, administre o seu tempo, para que você esteja presente de verdade. Tem mãe que está presente só de corpo, não está conectado com o filho, né? Tem mãe que está presente só de corpo, está atarefada em 1000 coisas, não tem. Então, assim, gente, prioridade do tempo é tudo. E ela vai dizer que o temor ao Senhor, cuidar do marido, se for casada, se for solteira, as coisas de Deus,
o celular é sua prioridade, ela bota inclusive a prioridade do lar na frente dos filhos, não é? Porque você primeiro teve um lar para depois você ter filhos. Então, é muito importante você administrar o tempo da sua casa, com os seus filhos, porque os seus filhos precisam estar num ambiente organizado e seguro, né? A sua vida particular, a sua vida pública. E como é importante a gente poder ter equilíbrio nessas áreas, né? De saber cuidar da gente, cuidar do outro. Isso é maravilhoso. Olha, é muito importante. Você falou sobre a questão de estar presente. Eu já vivi a experiência, eu falo isso até em alguns vídeos. Eu já fui executiva de uma multinacional, então eu já fui uma mãe que trabalhava o dia inteiro, ficava o dia inteiro fora, que viajava a trabalho e que me sentia uma péssima mãe e quase perdi meu casamento por causa disso. Então, eu passava uma semana fora de casa, né, com a minha filha muito pequena, a minha filha mais velha. Então, eu já tive essa experiência. Aí, depois, isso me traumatizou tanto, porque eu vivi um forte impacto emocional de quase perder minha família. Então, eu vivi um trauma. E aí, eu construí a crença, o trabalho me afasta da minha família. Então, eu não posso trabalhar. Foi para o outro extremo. Então, o extremo, exatamente. E aí, eu fui para casa. Eu falei, aí eu fui sofrer um burnout, eu desmaiava indo para o trabalho. Eu conto essa experiência num livro que eu vou sortear hoje. O livro Eu posso A participar do Mulheres que sorteio? Inspiram. Eu Oi? posso Pode participar do sorteio. É um livro que eu vou sortear hoje para você que está aqui na live. 10 horas eu vou fazer o sorteio, eu vou liberar a frase da live. Você vai lá, segue as regras que eu vou sortear esse livro Mulheres que Inspiram, onde eu conto essa história. E aí, eu engravidei, aí saí daquele trabalho, e quando eu saí do trabalho, eu lembro que o meu pai, várias pessoas, vários colegas ligaram para mim, Carol, você não vai ficar desempregada. Eu vou arrumar emprego para você, me manda seu currículo. Gente, eu não quero trabalhar. Vocês não estão entendendo. Eu não quero trabalhar. Eu quero ser dona de casa. Eu não quero trabalhar. Então, eu vivi a experiência de ser a dona de casa e mãe em período integral. E hoje eu vivo a experiência de ser uma mulher empreendedora, né? De administrar o meu tempo e ser uma mulher empreendedora. Então, eu tenho essas três experiências, essas três fases da minha vida. E o que eu aprendi, gente, com isso tudo? Se a gente realmente não decidir estar presente, gerenciar o nosso tempo, sempre vai faltar tempo. Independente se você é executiva, trabalha fora o dia inteiro, independente se você é dona de casa em período integral, cuida dos seus filhos em período integral, independente se você é uma mãe empreendedora e administra a sua agenda, como a Larissa também faz, se você não definir prioridades, se você não definir o que é importante para você, se você não escolher estar 100% presente quando você realmente estiver, porque tem mulher que está com o marido, mas está pensando no almoço que tem que fazer. Tá ali namorando com o marido, tá pensando, ai meu Deus, tá, acaba logo isso aqui porque eu tenho que fazer o almoço, ou então acaba logo isso aqui porque eu tenho que passar roupa. Enfim, não tá presente, não tá ali presente, a mente não está presente. Então, se você não tiver essa decisão de escolher realmente a vida que você quer levar, o que é prioridade para você, e decidir estar 100% presente, você vai sempre se sentir insatisfeita, você vai estar sempre se sentindo infeliz, você vai estar sempre com problemas nos seus relacionamentos, né? Porque tem que escolher estar 100% presente, tem que escolher se conectar e tem que aprender a administrar o seu tempo, porque o tempo é um recurso precioso. E ele, se você não souber cuidar dele, ele vai escapar pelos seus dedos mesmo, vai faltar tempo. Isso aí, isso aí. Verdade. Não existe não existe falta de tempo, existe falta de prioridade, né? Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Larissa, o nosso tempo está acabando. A gente falou tanto em tempo, e o nosso tempo na live está acabando. Mas eu quero te agradecer, foi um prazer muito grande te receber aqui. Que você continue sendo bênção, sendo luz, que o Senhor continue te usando cada dia mais para abençoar muitas mulheres. Você vai voltar para contar para a gente as experiências da África, uma viagem missionária, que a Larissa fez um projeto, né? Um sonho, olha aí. A Larissa falando da gente ter os nossos sonhos, os nossos projetos, um sonho, um projeto, e ela vai voltar aqui para contar para a gente sobre essa história. E vai ter sorteio lá no meu feed. Eu vou acabando aqui a live, eu vou fazer o post do sorteio para sortear o livro Mulheres que Inspiram.
Beijo para todas vocês. Muito obrigada pela audiência. Obrigada, Larissa. Manda um beijo aí para todo Eu mundo. que agradeço. Acho que a gente ainda tem uns minutinhos. Gente, eu quero agradecer primeiro a você, Carol, que eu não sei quanto tempo tem, mas vou falar bem rápido que quando eu te vi a primeira vez, eu nem me lembro onde... acho que foi alguma coisa de degustação. Não tem teve uma degustação que você permitiu pra gente Do fazer os perfil testes? comportamental. Isso. Aí Falta 27 segundos. ai, meu Deus, e eu queria ser sua amiga. Eu falei, gente, essa menina é tão legal, eu quero ser amiga dela. E aí você me convida para participar da sua live. Você quer ser minha amiga? Eu quero! Então tá bom, a partir de hoje a gente é amiga, dedinho. Dedinho. Cadê dedinho? Obrigada, Dedinho. gente. Obrigada pelo carinho. Obrigada. Beijo, gente. Beijo para Natal. Em breve estarei aí, tá? Sim, com